Garçonete é humilhada por comprar bilhete de loteria para idosa. O que ninguém esperava é o que ia acontecer depois. Uma moça do interior que vive com a avó começou a trabalhar em um restaurante cujo patrão já tinha uma conhecida fama de ser explorador. Acho que essa combinação já seria o suficiente para imaginar do quão abusiva seria essa relação. Mas a maneira como essa história acabou é de cair o queixo. Certamente você já se deparou com relatos de pessoas que são humilhadas por motivos banais. Mas o que aconteceu com Jéssica, uma simples garçonete do interior de Minas Gerais, foi algo tão extraordinário que praticamente exemplificou a máxima de que os humilhados serão exaltados. Para entender um pouco melhor como isso se desenrolou, é preciso voltar um pouco atrás, quando a necessidade de Jéssica a fez aceitar o pior trabalho possível. Então vamos lá. Ser garçonete é um trabalho digno como qualquer outro. Porém, o restaurante do Jair tinha uma grande fama de ser um dos piores estabelecimentos para se trabalhar. Nenhuma moça ficava mais do que uma semana aguentando os gritos e xingamentos do homem que ficava sentado aos fundos no escritório onde contava dinheiro praticamente o dia inteiro, enquanto seus funcionários trabalhavam duro do lado de fora. Jéssica era jovem e já convivia com a culpa por ter largado cedo os estudos para cuidar de sua avó. Desde a morte dos seus pais em um acidente de carro, a velha senhora era tudo o que sobrou na vida da pobre moça que sonhava em ser enfermeira. Depois de um tempo, quando as economias deixadas pela mãe de Jéssica começaram a ficar escassas, a garota decidiu que era hora de procurar um emprego para ajudar em casa, já que a aposentadoria de sua avó era muito pouco para pagar o financiamento do imóvel deixado pelos pais. Depois de andar por toda a cidade atrás de emprego e receber muitos nãos por causa da sua falta de escolaridade, a menina acabou deixando o currículo no restaurante de má fama. Já na entrevista, ela percebeu o que a esperava caso fosse chamada para trabalhar ali. Além de fazer o serviço comum das garçonetes, atender as pessoas e manter a limpeza das mesas, o cargo oferecido exigia que ela cuidasse também do lixo, lavasse os pratos no fim do expediente e também deixasse o chão limpo para o dia seguinte. Claro que esse não era o trabalho dos sonhos da Jéssica, mas ela não conseguiu encontrar uma luz no fim do túnel para ter uma segunda opção. Acabou aceitando começar já no dia seguinte, pois, segundo se lembrava, o remédio que mantinha sua avó viva faltava apenas uma cartela para acabar. O primeiro dia de trabalho de Jéssica foi um caos. Depois de errar a entrega de um prato em uma das mesas, seu patrão logo saiu bufando do escritório, gritando coisas como: "Menina sonsa, você não sabe trabalhar direito? Não consegue ler uma comanda e fazer o seu serviço?" Jéssica caiu, começou a tremer e correu para a cozinha aos prantos. E mesmo com os clientes, que só frequentavam o estabelecimento por causa do preço baixo e da excelente comida que o cozinheiro fazia, dizendo que não tinha problema algum e de que coisas como aquelas acontecem, o patrão partiu atrás da menina e a repreendeu aos gritos, dizendo que se ela não se controlasse, não precisaria voltar no dia seguinte. Apesar de profundamente chateada e humilhada, Jéssica só pensava nos remédios de sua avó e nos pouco mais de R$ 200 que ainda restavam na conta. Ela limpou as lágrimas e se recompôs, prometendo ao chefe rude que isso não aconteceria novamente e que nunca mais ela erraria a entrega de um prato. Assim, se passaram os dias, semanas e meses seguintes. Jéssica costumava chegar bem cedo para abrir a loja e limpar o chão e as mesas. Depois corria para organizar os talheres e ajudar o cozinheiro a picar os legumes e verduras antes de ele começar a cozinhar. O cozinheiro, cujo nome era Mário, por sua vez acabou virando um grande amigo de Jéssica, escondendo do patrão seus diversos erros que qualquer pessoa iniciante cometeria, mas que um ogro como o senhor Jair jamais entenderia. Era uma sexta-feira de fim de mês quando o acontecimento que mudou a vida de Jéssica aconteceu. Naquela manhã que parecia apenas mais uma manhã rotineira em sua vida, enquanto preparava o café e separava os comprimidos da avó, Jéssica viu sua amada velhinha se esgueirando para baixo do sofá à procura de alguma coisa.
"O que a senhora está procurando, vovó?" "Uma caneta", a velhinha respondeu. "E para que a senhora quer uma caneta?" "Sonhei com os números. Quero que você jogue para mim." "Não se abaixe assim, deixa que eu pego a caneta para a senhora." Não era a primeira vez que a avó de Jéssica fazia o mesmo pedido. Quase toda sexta era a mesma história que ela contava. Quando não eram números, eram cores ou bichos. E ela sempre arrumava um jeito de convencer Jéssica a tirar um tempo e ir até a loteria. Apesar de não acreditar em nada daquilo e achar um grande desperdício de dinheiro essas apostas de sua avó, Jéssica não tinha coragem de negar para ela o único traço de esperança que ainda restava nos olhos daquela velhinha de 80 anos. Ela sabia que a avó tinha medo de deixar sua neta sozinha e desamparada, ainda mais que os pais de Jéssica só haviam deixado dívidas para trás. Assim, Jéssica agarrou com carinho o pedaço de papel que a velhinha entregou e colocou no bolso do uniforme do restaurante, bem do lado do coração. Elas se deram um abraço bem apertado. Então ela partiu para mais um dia em seu inferno que chamava de trabalho. A sexta-feira era de longe o dia mais movimentado por causa da feijoada. Naquela altura, Jéssica já estava habilidosa com os pedidos e bandejas, mas ainda assim ouvia diversos desaforos do Sr. Jair, que sempre arrumava um motivo para reclamar. Certa vez ele implicou com o corte de cabelo de Jéssica. Dizia que a garçonete tinha que estar sempre bonita, pois caso a comida não agradasse o cliente, a atendente tinha que agradar. No dia seguinte, ele mandou refazer o uniforme, aumentando o decote da blusa, apenas para que ela ficasse mais atraente. Jéssica engoliu seco e aguentou firme mais aquela humilhação. E desde então, começou a se maquiar de um jeito que nunca gostou, apenas para não ter que ouvir coisas rudes sobre sua aparência. A única coisa que ela não sabia é que com essas mudanças para resolver um problema, outros problemas piores acabariam surgindo. Não era raro um cliente ou outro fazer piadinhas sobre o seu novo decote ou sugerir que a maquiagem dela era forte demais para alguém que trabalhava só como garçonete. Um desses homens, amigo do Sr. Jair, até chegou a certa vez sugerir que a menina o encontrasse no beco que passava por trás do restaurante quando o expediente terminasse. Isso fez Jéssica desenvolver uma série de problemas de ansiedade. E se não fosse o apoio do cozinheiro Mário, que a deixava se esconder atrás das caixas de barata para chorar, talvez ela não tivesse forças para continuar. Contudo, naquela sexta-feira o dia passou até rápido por causa do intenso movimento. Jéssica não cometeu um erro sequer e foi até mesmo elogiada no caixa por uma família que foi atendida por ela. Quando todos foram embora, ela olhou para o relógio da parede e correu para lavar os pratos, pois se demorasse muito, certamente não chegaria na agência de loteria a tempo para fazer a aposta da avó. Mas os dias de paz não pareciam fazer parte daquele lugar. Quando Jéssica finalmente terminou de lavar os pratos, o Sr. Jair a chamou no escritório e disse que, como ela já tinha terminado todos os seus afazeres e ainda restava 20 minutos do expediente, ele queria que ela limpasse o seu escritório e que só fosse embora depois de terminar. Sentindo o coração palpitar forte no peito, bem junto ao papel de anotações da sua avó, Jéssica explicou que tinha um compromisso e que precisava sair o quanto antes para cumpri-lo. "Mas eu posso saber que tipo de compromisso é mais importante que o trabalho?" O dono do restaurante questionou, gritando, como sempre. Jéssica explicou e disse que se não realizasse o pedido de sua avó, a velhinha passaria o fim de semana inteiro chateada com a situação. A verdade é que Jéssica tinha mais medo da sua avó descobrir o quanto ela sofria no trabalho do que realmente chateá-la por causa de um jogo. A resposta de Jéssica apenas fez explodir a fúria do Sr. Jair. Ele gritou com ela e zombou dos seus motivos. Disse que se ela não fizesse o que ele mandou, que a rua era serventia da casa. Sem outra opção, Jéssica começou a limpeza, reservando sua atenção entre a poeira dos móveis e os ponteiros do relógio. Ela queria chorar, queria gritar, queria sair correndo, mas sabia que precisava daquele salário. Foi quando o patrão se levantou para ir ao banheiro, no instante que ela limpava um livro velho sem capa, que ela percebeu que na verdade era uma Bíblia esquecida no canto da estante. Ela abriu a página e leu a primeira mensagem que encontrou.
Era o Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No mesmo instante, lágrimas rolaram no rosto de Jéssica. Sem entender por quê, ela saiu correndo do escritório para realizar o pedido de sua avó. Vendo aquela cena, o senhor Jair a seguiu, gritando que se ela passasse da porta não precisaria voltar. Para piorar, o homem a seguiu até a esquina onde ficava a loteria, e enquanto ela corria para não ficar do lado de fora, ele corria atrás dizendo que ela estava demitida. Você está demitida! Demitida! A porta da loteria se fechou entre os dois como uma intervenção divina, e assim Jéssica fez o jogo da avó. Durante a noite, Jéssica ainda juntava forças para contar para a avó que tinha sido demitida quando escutou a velhinha gritar. Ela saiu correndo pela casa e a encontrou ajoelhada no chão chorando de frente para a TV. Em suas mãos estava o bilhete da loteria que Jéssica entregara. A preocupação deu lugar a uma forte emoção quando Jéssica se deu conta de que ela tinha ganhado o prêmio máximo daquele sorteio, pouco mais de 4 milhões de reais. Desse dia em diante, a vida de Jéssica e de sua avó mudaram por completo. Com toda a assistência possível, a saúde de sua avó melhorou consideravelmente e a casa foi completamente quitada. Todas as dívidas deixadas pelos seus pais foram pagas e Jéssica finalmente entrou para a faculdade. Ela acabou decidindo que não seria mais enfermeira e hoje está frequentando o 4º período de medicina. Jéssica acabou sendo a última garçonete humilhada pelo Sr. Jair, já que depois que recebeu o prêmio, ela investiu em seu próprio restaurante e convidou Mário para ser seu chefe. Sem os seus 2 principais funcionários, o restaurante do Jair foi à falência em apenas 2 meses, já que ninguém aceitou mais trabalhar por lá. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? É incrível as reviravoltas que a vida pode dar, não é mesmo? Vocês já se depararam com algo parecido? Diga nos comentários e se inscreva em nosso canal, pois novas histórias surpreendentes virão. Grande abraço!